se a ausência de um dos maiores nomes do futebol brasileiro nos próximos amistosos for, na verdade, um sinal claro do que pode acontecer na Copa de 2026? Foi exatamente essa possibilidade que levantou um grande debate após a análise de Renata Fã sobre a situação de Neymar na seleção brasileira. Durante o programa Jogo Aberto, Renata comentou sobre a mais recente convocação da seleção, que chamou atenção justamente pela ausência de Neymar na lista para os próximos amistosos. A decisão gerou uma enorme repercussão. Afinal, estamos falando de um jogador que por muitos anos foi o principal nome do futebol brasileiro, protagonista em Copas do Mundo e referência técnica dentro de campo. Logo no início da análise, Renata Fã adotou um tom sério e direto. Ela destacou que, embora a ausência de Neymar possa ter explicações momentâneas, como questões físicas ou planejamento da comissão técnica, o contexto não pode ser ignorado. Segundo ela, quando um jogador desse nível começa a ficar fora de convocações importantes, isso naturalmente levanta questionamentos sobre o futuro. E foi nesse momento que veio o ponto que mais chamou a atenção. Renata levantou a possibilidade de que essa ausência nos amistosos pode ser mais do que apenas uma decisão pontual, pode ser um indício do que está sendo planejado para a Copa do Mundo de 2026. A fala rapidamente gerou debate. Isso porque Neymar sempre foi visto como peça central da seleção. Sua possível ausência em uma Copa do Mundo representa uma mudança enorme na estrutura do time. Durante o programa, Renata explicou que o futebol é dinâmico e que ciclos chegam ao fim, mesmo para grandes jogadores. Ela destacou que novas gerações estão surgindo, novos nomes estão ganhando espaço e a comissão técnica pode estar olhando para o futuro da equipe. Ao mesmo tempo, ela fez questão de reconhecer a importância de Neymar na história recente da seleção brasileira. Lembrou dos momentos decisivos, dos jogos importantes e da responsabilidade que ele carregou durante anos vestindo a camisa do Brasil. Mas também foi clara ao dizer que no futebol decisões são tomadas pensando no desempenho atual e no que é melhor para o grupo. Outro ponto levantado foi a pressão externa. A ausência de Neymar em amistosos já gera repercussão. Agora, imaginar essa ausência em uma Copa do Mundo naturalmente aumenta ainda mais o debate entre torcedores, jornalistas e especialistas. Renata também comentou que esses amistosos contra France National Football Team e Croatia National Football Team serão fundamentais para entender melhor o caminho que a seleção está seguindo. Segundo ela, esses jogos podem servir como um teste para observar como o time se comporta sem Neymar em campo, e isso pode dizer muito sobre o planejamento para o futuro. Durante a análise, o tom foi de equilíbrio. Renata não cravou que Neymar está fora da Copa, mas deixou claro que a situação precisa ser observada com atenção. Porque no futebol, pequenos sinais muitas vezes antecipam grandes mudanças. O debate seguiu mostrando que a seleção brasileira vive um momento de transição. E toda transição traz dúvidas, questionamentos e decisões difíceis. No final, a reflexão foi direta. Será que estamos vendo o início de uma nova era sem Neymar como protagonista? Ou será que tudo isso ainda faz parte de um planejamento momentâneo? Independentemente da resposta, uma coisa é certa. Quando o nome de Neymar aparece fora de uma convocação, o impacto vai muito além da lista. E como Renata Fã destacou, o tempo e os próximos jogos vão mostrar se isso é apenas um momento, ou o começo de uma grande mudança na seleção brasileira.